Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma aula referente à disciplina de Psicologia Aplicada à Enfermagem, né? Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes e hoje, nessa aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, certo? Pois bem, pessoal, psicólogos clínicos, psiquiatras e psicanalistas, muitas vezes eles ocupam empregos semelhantes, porém, todos os três profissionais eles podem trabalhar em campos ligados à saúde mental, diagnosticando e tratando de pessoas com problemas psicológicos leves e graves. Então, a grande diferença entre esses três especialistas ela deriva muito da sua formação. Então, os psicólogos clínicos, eles geralmente passam cerca de 5 anos na faculdade, aprendendo sobre o comportamento anormal e anormal, diagnóstico, inclusive de aplicações de testes e tratamentos. Os psiquiatras, ao contrário, eles completam a faculdade de medicina e dela saem como um diploma de doutor, em medicina. E em seguida, para se qualificarem como psiquiatras, eles devem aproximadamente 3 anos como residente em uma instituição de saúde mental, mais comumente em um hospital. Aí recebem um treinamento para detectar e tratar de distúrbios emocionais utilizando métodos psicológicos, bem como drogas, cirurgia e outros processos médicos. E, em teoria, qualquer pessoa ela pode tornar-se psicanalista, graduando-se por uma instituição psicanalítica e submetendo-se à psicanálise. Então, na prática, a maioria das escolas de formação aceita apenas médicos, psiquiatras e psicólogos que irão estudar as teorias da personalidade e métodos de tratamento introduzindo por Freud. Então, a gente vai falar aqui sobre a hereditariedade versus meio ambiente. Pessoal, como são as pessoas e o que as fazem serem assim? Então, as pessoas são muito variadas, elas diferem quanto ao tamanho, religião, sexo, idade, inteligência, educação, diferem ainda quanto às características sociais, econômicas e morais. E a individualidade, ela é o resultado de características biológicas ou herdadas, hereditárias no caso, e é ainda influenciada pelo meio ambiente, onde vivem na realidade e o que faz uma pessoa ser aquilo que resulta, da combinação dos fatores herdados e do seu meio ambiente. Bom, as características herdadas, elas são fatores relacionados com a aparência física e são geralmente considerados herdados, a não se que haja um trauma cefálico ou uma doença, e o intelecto e a altura também são determinados biologicamente. Então, a não ser, que haja tratamento medicamentoso ou raios luminosos externos. A cor da pele também, ela é predeterminada e a não ser que haja ferimento ou operação plástica e a forma do nariz e orelhas, ela também é predeterminada. Então, herda-se, enfim, a maioria das características relacionadas à sua aparência. Então, as características ambientais, ela é o meio ambiente, que abrange muitas influências, e o meio químico, que no caso é o pré-natal, drogas, nutrição e hormônios. O meio químico, pós-natal, oxigênio e a nutrição. Bom, as experiências sensoriais constantes, elas são os eventos, processados pelos sentidos inevitáveis a qualquer indivíduo, como sons de vozes humanas, contato físico com as pessoas e etc. Então, todos passam por essas experiências. Então, as experiências sensoriais, elas são variáveis e, no caso, são os eventos, processados pelos sentidos e que diferem de um animal para outro da mesma espécie.
dependendo também das circunstâncias particulares de cada indivíduo, nem todos passam por essas experiências. Então, o melhor argumento a favor da influência ambiental na formação da personalidade, ela encontra-se no estudo desenvolvido com gêmeos idênticos e que são criados em lugares diferentes por diferentes pessoas. Então, podem ser encontradas diferenças quanto à estrutura, né, e os seus QI. Conceito social, pessoal e metas de trabalho. E o meio ambiente, ele desempenha também um importante papel nessa diferenciação. Portanto, né, a hereditariedade e o meio, que no caso interagem, continuamente influenciando o desenvolvimento. Então, a hereditariedade, ela programa as potencialidades humanas das pessoas e o meio faz com que essas potências, né, essas potencialidades se desenvolvem ou não, né, elas podem se desenvolverem ou não para mais ou para menos. Então, não é relevante a discussão a respeito se a hereditariedade ou o meio ambiente, no caso, né, o meio, ele é o mais significativo, pois ambos são absolutamente essenciais. Então, cada ser humano, ele é diferente, pois cada um traz diferentes experiências de vida e, portanto, é emocional, intelectual e socialmente diferente dos demais. Saber como as pessoas desenvolvem as ideias e quais são as suas necessidades. No caso, ela é fundamental para a formação de um bom profissional da área, no caso de saúde, que é o que vocês estão estudando hoje, né? Mas é igualmente fundamental que este profissional se conheça muito bem. Então, o profissional da área de saúde, ele interage com pessoas diferentes, umas das outras. A maior dificuldade em lidar com essas pessoas, médicos, enfermeiras, enfermeiros, parentes dos doentes e os próprios pacientes, está em que nunca duas pessoas reagirão da mesma maneira, né, idêntica. Ela sempre vai, no caso, reagir de uma maneira totalmente diferente ou parecido, mas nunca vai ser idêntica. Então, qual a solução para esse problema? A melhor solução é estar bem consciente da própria maneira de agir como pessoa, da reação dos outros às suas iniciativas e continuar também a ganhar experiência nesses aspectos. Pois bem, o paciente, como ser biopsicossocial, ele é uma pessoa, né, e não pode ou não deve perder a sua dignidade de direitos como pessoa porque está doente, né? Então, para May, em Belandi e Joyce, no caso, o fundamental da psicologia humanística é compreender o homem como um ser, ou seja, atingir o aspecto mais íntimo de cada pessoa. E para que possamos atingir esse aspecto, é preciso considerar a pessoa e o seu ambiente como uma unidade composta de fatores interdependentes e é preciso compreender a maioria, né, a maneira, na verdade, de pensar, sentir e fazer com que o próprio homem desenvolveu como parte do seu ambiente e ainda ter consciência de que o bem-estar ele só é alcançado quando as necessidades estão sendo supridas satisfatoriamente. Então, qualquer doença, ela altera a atuação interpessoal e social do indivíduo e tanto maior será a sua alteração conforme o seu valor físico, emocional e intelectual que a doença ela representa para o paciente e seus familiares. Sem esquecer também que o hospital ele poderá minimizar ou exacerbar, né, tal alteração. Então, a base da profissão, ela é um profissional, né, de um profissional da saúde, ela deve ser de crença no valor da pessoa através do respeito ao atendimento das necessidades básicas do paciente e para
tanto, né, é imprescindível também identificar os seus problemas, tendo amplas e atualizadas conhecimentos fisiopatológicos e psicossociais, sem que os quais, né, a sua atuação será desnecessária e muitas vezes prejudicial. Bom, a psicologia do senso comum, pessoal, nós trazemos aqui que as pessoas, de alguma forma, utilizam a psicologia em seu cotidiano, ou seja, é uma disciplina que pertence à humanidade, portanto, denomina-se psicologia do senso comum, que é um conhecimento acumulado em nosso dia a dia. Exemplo, o poder de persuasão do vendedor. A jovem que usa o seu poder de sedução para atrair o rapaz. Quando procurarmos, né, aquele amigo que está sempre disposto a nos orientar. Esta pessoa, ela tem o conhecimento, no caso acumulado, que lhes permite explicar e entender o problema ou nos ouvir de um ponto de vista psicológico, né? Contudo, o conhecimento herdado, tradicional, ele não é científico nem filosófico e nem possui também um rigor científico. Então, qual a importância da psicologia para as profissões? Procurar entender as necessidades do indivíduo e sociedade e estratégias para supri-las e preveni-las, estudar o papel da inteligência emocional, orientar, salientar, identificar métodos e técnicas para uma vida melhor, identificar distúrbios, falhas e procurar meios de saná-los ou amenizá-los, trabalhar relacionamento, né, intrapessoal e interpessoal, identificar perfil potencial, treiná-los e também acompanhá-los. A relação da psicologia com a enfermagem, né? Nesse caso, há duas correntes na área da saúde que se deve conhecer para responder essa questão. Então, a primeira que trata o doente como um paciente passivo e vê a doença como um fator único que pode ser, no caso, retirada com medicamentos e procedimentos, e a segunda corrente que percebe que, além de apresentar sintomas da doença, o paciente ele possui problemas sociais, econômicos, pessoais, psicológicos que se influenciam e que contribuem para o surgimento de novas doenças. Então, para melhor compreender a forma de agir, pensar e sentir o humano, o aparelho psíquico foi dividido por Freud, né, em sistemas e o conteúdo mental em níveis de consciência, assim como procurou entender o papel dos sonhos e em nossas vidas. Bom, o aparelho psíquico, pessoal, rapidamente falando e abordando aqui para vocês, ele foi estudado por um médico, né, neurologista, no caso médico da cabeça, utilizando o comportamento normal e anormal dos seus pacientes, e ele foi o fundador da teoria psicanalítica, que é utilizada até hoje e que foi também um ponto de partida de outras teorias e estudiosos. Então, segundo Freud, a personalidade ela é composta por 3 grandes sistemas, que é o id, o ego e o superego, né? No caso, o id, ele é de origem orgânica e hereditária. Apresenta a forma de seus instintos inconscientes que impulsionam o organismo, e há 2 formas de instintos, no caso, o da vida, né, tais como fome, sede, sexo e etc., e o da morte, que apresentam uma forma de agressão, né? Então, o id, ele não tolera tensão e utiliza o prazer para descarregá-la. Já o ego, ele opera, né, pelo princípio da realidade, isto é, pelo que a nossa realidade considera correta, para satisfazer o id.
E o ego, ele pensa, ele percebe, planeja e decide. O superego, ele é o representante das normas e valores sociais que foram transmitidas pelos pais através de castigos e recompensas impostas à criança. Então, as principais funções do superego são inibir os impulsos do id, principalmente os de natureza agressiva e sexual, e lutar pela perfeição. O componente psicológico e o superego, ele é o componente social. Já de maneira geral, o id ele é considerado o componente biológico da personalidade e o ego ele é o comportamento do adulto normal, que é o resultado da interação recíproca dos três sistemas, pelo equilíbrio do organismo. Bom, já isso, né? Contudo, temos o que? A aprendizagem, que é o nosso comportamento quando adultos, que é em grande parte determinado pelo que aprendemos nos primeiros anos de vida, e toda aprendizagem ela se relaciona com a adaptação a novas situações e problemas. Então, existem muitas formas de aprendizagem, dentre elas estudaremos, né, as seguintes. Então, o condicionamento clássico, ou pavloviano, que no caso o, fisiolo, o fisiólogo russo Ivan Pavlov, ele foi o primeiro a fazer um estudo detalhado dos reflexos condicionados, embora se soubesse há muito tempo que dois acontecimentos que ocorrem ao mesmo tempo tendem a se tornar associados na mente. Então, Pavlov ele estudou os reflexos não condicionados nos cães e principalmente o reflexo que leva a saliva a pingar nos lábios quando se coloca uma carne na boca do cachorro. Então ele descobriu que quando outro estímulo, no caso uma luz ou uma campainha, né, era dado juntamente com a carne, várias vezes sucessivas, o cachorro mais cedo, né, ou mais tarde, ele produzia saliva apenas com este estímulo, então sem a carne. Portanto, a luz ou a campainha, ela tornou-se assim um estímulo condicionado e a salivação que se seguia, ele ficou conhecida como reflexo condicionado. Então, o estímulo condicionado, ele tinha que ser reforçado de vez em quando. Então, foi combinado, né, com a comida, no caso, pois o contrário, o reflexo condicionado, ele tenderia a desaparecer. Então, pessoal, Watson, ele foi um psicólogo, né, americano, e ele declarou que uma criança ela nasce somente com uns poucos reflexos simples e que essa resposta, né, no caso desses reflexos, eles se ligam a novos estímulos pelo condicionamento, tornando-se, né, paulatinamente mais complexas no caso. E ele acreditava que através de um condicionamento adequado, qualquer criança ela poderia ser criada para ser aquilo que se quisesse, ou seja, um médico, um craque de futebol, né? Ou até mesmo um lixeiro, um gari, enfim. Então, não que todo o processo de comportamento, né, e aprendizagem do homem possa ser explicado, né, simplesmente com base nos reflexos condicionantes, né, condicionados ali. Entretanto, o condicionamento ele pode dar uma explicação aceitável para uma parte deles, né, e a aprendizagem por ensaio e erro ou condicionamento operante ou instrumental, que no caso consiste em recompensar e ou punir alguns atos de outros, dirigindo dessa maneira o comportamento numa certa direção, modelagem de comportamentos. Então, é baseada na lei do efeito
né, de Thorndike, a qual afirma que as ações que resultam em satisfação tornam-se mais fortes, ao passo que aquelas que não causam satisfação são enfraquecidas e eventualmente ignoradas. Então, a aprendizagem operante, ela pode se basear num sistema de recompensa, que no caso ele vem como reforçamento, ou até mesmo um treinamento de punição, né? Então, qualquer mãe ou criança, ela conhece o princípio, né, do condicionamento operante e a recompensa do bom comportamento e a punição do mau comportamento também. Então, ele constitui a base da criação, um treinamento e educação de crianças, de como elas aprendem a se comportar e adquirem habilidades simples. Então, a recompensa ela não precisa ser necessariamente material e a aprovação de alguém que a criança ama e respeita pode ser algo tão bom ou até melhor do que recompensas materiais. Então, a aprendizagem por intimação ou por observação também é um ponto muito importante, que uma pessoa ela pode até estar saciada de determinado estímulo, mas por vez ela quer aquilo e é reforçador para outra pessoa e ela também passa a intimá-la para talvez conseguir o mesmo reforço. Então acontece com as pessoas que jogam na Sena, né? No caso na Mega Sena. Nunca ganham, mas por vez que as outras pessoas ganham e continuam jogando. Então acontece também com crianças que pela falta de experiência passa a observar como as pessoas conseguem comida, água, atenção e etc. E imita o comportamento da pessoa observada também. Então, outro exemplo ali são as pessoas que imitam os astros de TV por desejar o mesmo reconhecimento e a fama que eles têm, dinheiro e etc e tal, padrão de vida, né? Nível de consciência, né, para Freud, um conteúdo mental, ele pode estar em um dos 3 níveis de consciência, e consciente no caso pré-consciente e inconsciente. O consciente, ele inclui tudo aquilo que estamos consciente em um determinado tempo, né? O pré-consciente, o subconsciente, ele se constitui nas memórias que podem se tornar acessíveis a qualquer momento para o perfeito funcionamento da mente. Já o inconsciente, eles são os elementos instintivos e material reprimido, inacessíveis e consciência e que podem vir à tona num sonho, num ato falho, e tempo não altera tudo o que está guardada no inconsciente. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula bem, digamos assim, bacana. A gente abordou de uma certa forma ali bastante assunto importante para a psicologia, né? E para os profissionais da área de saúde. E até a próxima aula, tá? Fica com Deus e um grande beijo do professor Andrei.